Aleluia! Você conseguiu acessar os meus vidinhos? Pois é, até que fim, né? Eu consegui fazer, né? Esses vídeos. Pois é, já tem muito tempo que eu desejava no coração, né? De fazer esses vídeos. Mas uma coisa ou outra, né? A luta foi muito grande, né? Desde 2015, né? Que eu venho lutando, né? Pra conseguir, né? Aí falta dinheiro, falta celular, não tem espaço no celular. Depois o YouTube me cancelou, perdi o YouTube, não sei como foi. E aí foi tanta coisa, né? Que eu fui pro Facebook, fazia meus vídeos no Facebook. Só que aí, né, o que eu queria mesmo era fazer no YouTube, que é melhor, né? Para o pessoal, né? Então, você que tá gostando dos meus vídeos, né? Eu consegui agora esse mês, né? Mês de julho de 2021. Meus primeiros vídeos são esses, viu? Então eu tô aqui, né, aproveitando, né, para revelar a palavra e explicando a você, né, tirando assim, botando ponto no I e traço no T, que chama, né, isso? Pois é. E explicando a você, né, da palavra, revelando mesmo a palavra de Deus aqui, eu manifestada no Espírito Santo de Deus 24 horas por dia, né, que é o meu dom espiritual. Eu sou a única pessoa da terra que tem esse dom. É o batismo dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um Deus único, né? É um só querer, né? É um só reino. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então você que está gostando, dê seu joinha, ativa o sininho e se inscreva no meu canal, para você ser mais feliz, né? E vá compartilhando, né, para seus amigos, né, os meus vidinhos, né? Vá compartilhando, né, que é a palavra de Deus que você também está compartilhando, você também está pregando, sabia? Você prega através de mim. Pois é, você prega através de mim, né? A palavra de Deus. Entendeu como é? Pois é, quando eu era também, que eu não fazia vídeo nenhum, eu pregava assim. Todo o recado que a pessoa me dava, mandava pro meu zap, pro meu vídeo, né? Que eu assistia, eu mandava pro zap das pessoas. E aí eu tava fazendo o meu id, né? As minhas pregações assim, através de outras pessoas, né? Claro, a palavra de Deus, né? Pois é. Vamos aqui, Atos 24. Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libério contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelente Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é um peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, disse que ele era agitador da seita nazareno. É que nós somos, né? Então, nós somos da seita nazareno, né? Somos de Jesus Cristo, né? Os nazarenos são os cristãos, viu? Que ele estava chamando, se referindo aos cristãos. É no maior preconceito, né, que o povo tem, né? Que de quem é cristão, é evangélico cristão, né? Pelo menos comigo mesmo, sou muito preconceituada, viu? Sofro muito, Até os próprios evangélicos, né? Dizem que eu não sou evangélica, porque eu tenho esse jeito assim, né? No Espírito Santo de Deus, né? 24 horas por dia. Então, eles também têm preconceito contra mim, sabia? Sou que nem Paulo, sofredora que nem Paulo na religião de Jesus Cristo. O qual também disse que tentou profanar o templo. Disse que Paulo estava profanando o templo, porque estava pregando, né? O Novo Testamento, as coisas do Espírito. Eles não entendiam as coisas do Espírito, viu? Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lícias,
o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Ordenou que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examinou podendo tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim mesmo. Atos 24, 10. Paulo apresenta a sua defesa. Então, Paulo começou a se defender. Paulo, tendo o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi para Jerusalém para adorar no templo, e que não me acharam no templo, discutindo com ninguém, com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo a Deus, o Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também antes este já tem, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, porque também me esforço por ter sempre consciência para diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem nenhum tumulto. Quer dizer, o Paulo foi levar, ofertas, lá para o templo, viu? Lá para a nação dele, E esmolas também, que ele disse. Foi dar esmolas também, Foi fazer o id dele, Servir, a Jesus Cristo, Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Se tivesse alguma coisa contra ele, ele devia ter aparecido lá no templo. E lá no templo não tinha ninguém, tumulto nenhum, na hora lá. Então eles armaram a cilada, a grande cilada para Paulo, para poder matar Paulo, porque Paulo estava pregando, Jesus Cristo, um novo testamento. As coisas de Jesus. Ou esses mesmo digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, ele estava sendo julgado porque ele estava pregando que havia a ressurreição dos mortos, tanto para o bom, tanto para o ruim, viu? Que vai ver a ressurreição dos mortos, Ele estava pregando isso aí. E foi sobre isso aí que ele foi acusado pelos judeus. Atos 24, 22. Paulo perante Félix e Drúxila. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísios, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, trazendo-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei.
esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, né? Que ele queria dinheiro, né? O Félix. Pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 2 anos já, Paulo preso, viu? Nessa conversa ele ficou preso 2 anos, viu? Sem fazer o ID de Jesus Cristo, né? Porque também não obedeceu, né, ao espírito que estava nele, viu? Não obedeceu. Disse que encarasse mesmo, disse que enfrentasse mesmo. Tanta morte, tanta prisão. E aí foi, e aí viu, né? Viu que foi preso, né? E aí perdeu o ID, né? 2 anos no ID, mais de 2 anos preso lá. Porque não obedeceu ao espírito, né? Atos 25. Paulo perante Festo apela para César. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiores dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor um detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Mais uma vez armaram cilada, né? Queriam armar cilada para matar Paulo na estrada, né? Os judeus. Festo, porém, respondeu achaste Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estivessem habilitados, que desçam comigo. E, havendo contra ele alguma coisa, algum crime, né? Acuse. Então, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo-lhe, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, eles não podiam provar nada, né? Só acusava Paulo, mas não podia provar, porque não tinha realmente acontecido nada, né? Era tudo falso testemunho dos judeus. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir para a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja julgado aqui mesmo. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Não, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, ele apelou para César, né? Apelou para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César você vai. Então, você vai para César. Atos 25, 13. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, e a respeito de a quem os principais sacerdotes e os anciões dos judeus apresentam queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse.
A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referia-se dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, certo morto chamado Jesus Cristo, que Paulo afirmava estar vivo. Então, Paulo só falava de Jesus, né? E afirmava que Jesus está vivo, que viu ele vivo, que ele estava ali vivo, que ele via Jesus, né? Já Jesus foi e desceu também para ficar com Paulo, junto com Paulo, nessa peleja, viu? Pois é. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu o outro, ouvirás. Então, a Festo respondeu que amanhã vai ouvir. Atos 25, 23. Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticava passivo de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença. E mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as suas acusações que militam contra ele. As acusações que militam contra ele. Atos 26. Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa e de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, quando decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a vossos pais,
a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejaram alcançar. E até no tocante a esta esperança, ó rei, eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estas dava o meu voto, quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então Paulo confessou, né, que ele perseguia os cristãos, né, nesse tempo, antes de ser, né, cristão, aceitar Jesus. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma grande luz no céu, mais resplandente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que e o que quer que eu respondi? Eu sou Jesus, ele respondeu, a quem tu persegues. Mas levanta-te e afirma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os que eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebas eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei principalmente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Atos 26, 24. Paulo é interrompido por Festo. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz e disse: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou
persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo perguntou. Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuadiste a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Atos 26, 30. Paulo teria sido solto e não tivesse apelado para César. Se não estivesse apelado para César. Então, o Paulo ia ser solto, né? Se ele não apelasse para César, né? Então, ele apelou para César. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador de Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falava uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passivo de morte ou prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Atos 27. Paulo enviado para a Itália. Então Paulo foi para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo alguns e outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários aos os ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinídeo, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sobre a proteção de Greta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, né, foi levado, né, para o César, né? Para César julgar. Por quê? Porque a palavra de Deus tinha que se cumprir, porque o Espírito Santo já tinha avisado a ele, né? Você não vá para Jerusalém, senão você vai ser preso. Mas ele desobedeceu. E tudo tinha que se cumprir, né? Como o Espírito Santo também informou a ele que ele ia ser preso, né? Pegou o cinto, correia, né? E encenou, fez uma cena para ele, como é que ia ser a prisão dele, né? Falou apenas que ele ia ser preso,
né? Não ia morrer. Então pronto, ele já sabia que ele não ia morrer. Ia ser apenas preso, né? Detido na cadeia, né? E foi isso que ia acontecer, né? Se ele não tivesse apelado para o César, né? Ele ia ser solto naquele momento, mas ele apelou para o César. E aí, né? Para se cumprir, né? A palavra, né? Do Espírito Santo de Deus, né? Que avisou a ele através da boca dele e avisou também mandando uma pessoa, um profeta, avisar ele. Mas ele disse que não, ia encarar mesmo assim. E aí foi, né? Fazer o vídeo, né? Contra, né? A palavra de Deus, né? Porque Deus tinha dito a ele, a Paulo, né? Não vá, porque senão você vai ser preso. Mas ele foi mesmo assim, né? E aí pronto. E aí Jesus também ficou mandando ele ir em vários lugares, né? Para poder dar testemunho, né, dele, né? Que era a vontade de Jesus Cristo, né? Que Paulo desse testemunho, né? A favor de Jesus Cristo. A favor da nossa lei, da palavra de Deus. Que é o Novo Testamento, né? A favor do Espírito Santo de Deus também, né? Que estava nele, né? A favor de Jesus Cristo, que também estava nele já na terra ajudando ele, viu? Então pronto. Você que está gostando do canal, inscreva-se no meu canal, né? E ative o sininho. E dê seu joinha e compartilhe para me ajudar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a profetisa Rosa em Carvalho, a tia boa da Bahia.